Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste segundo domingo do mês de dezembro de 2024, segundo domingo de Advento, convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Filipenses e vamos centralizar a mensagem no versículo 6, onde está registrado: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Neste versículo, nós podemos fazer um esquema e perceber que, primeiramente, Deus é o autor da boa obra. Em segundo lugar, Deus sustenta essa boa obra. Em terceiro lugar, a boa obra começada será aperfeiçoada no dia de Cristo. E em quarto lugar, como a nossa resposta deve ser dada a essa boa obra. Deus é o autor da boa obra. Em João 6, capítulo 6 de João, versículo 44, nós lemos o seguinte: ninguém, disse o Senhor Jesus, pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Muitas pessoas acreditam piamente, isso é geral, que as pessoas têm o tal de livre-arbítrio. E quando a gente lê nas Escrituras, nós percebemos que o homem, e quando eu digo homem, me refiro à humanidade, todo descendente de Adão e Eva é escravo do pecado, escravo das suas próprias paixões, dos seus próprios desejos, e a gente não consegue lutar contra si mesmo, né? Por isso o Senhor Jesus afirma: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E isso nós afirmamos na explicação, né, do terceiro artigo do Credo. Todo luterano aprende desde pequeno, desde que entra na doutrina. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Cristo nem vir a Ele. Então, por mim mesmo eu não posso, né, nem me aproximar. Por quê? Porque existe algo em cada ser humano que se chama vontade pecaminosa. Então, a vontade pecaminosa nos leva em direção ao pecado, nos leva em direção a cometer essas coisas, né? Há uns domingos atrás eu disse: o que é o pecado? É aquilo que a gente gosta. É isso que é pecado. Tudo que a gente gosta é pecado, né? Vimos até que, peraí, mas tem coisas boas que a gente gosta. Eu gosto dos meus filhos, eu gosto da minha esposa, eu gosto do meu marido, eu gosto... E o Senhor Jesus disse: se alguém amar, né, o seu pai ou a sua mãe, o seu filho ou a sua filha, o seu cônjuge, mais do que a mim, não é digno de mim, porque isso é pecado. Isso é pecado. Colocar qualquer coisa desse mundo acima do amor a Deus é pecado, né? Por isso eu afirmei naquele dia, naquela pregação: o que é pecado? Aquilo que a gente gosta, né? Não é necessariamente coisas assim horríveis, cabeludas, né? Não. Podem ser coisas agradabilíssimas para a nossa carne. Por isso Paulo escreve aos Romanos, né? A carne luta contra o Espírito, né? Então, ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
Na sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, escrevendo no capítulo 2, versículos 8 e 9, disse o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das coisas que a gente pode fazer. Eu tenho um monte de dinheiro, posso fazer, e faz muita mais obras do que aquele que mal e mal tem para o seu próprio sustento. Se a pessoa foi lá num bairro, repartiu sei lá quantas centenas ou milhares de bolsas, e aí? Essa pessoa aqui, mal e mal tem para ela comer. O que ela pode fazer de bom? Nada. Aquele lá fez muitas ações boas, Mas aqui o apóstolo disse claramente: não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das coisas que eu posso fazer. É dom de Deus. A fé é dom de Deus. Crer em Jesus é dom de Deus. Deus é o autor, então, dessa boa obra. A confiança do cristão não está em si mesmo. A confiança do cristão não está em seus próprios méritos. Eu sou cristão porque eu sou bom. De jeito nenhum. Mas está em Deus, que operou essa confiança. Eu era um pobre, desgraciado, desgarrado, e o Senhor me trouxe para seu reino. Por mim próprio, não teria feito. O Senhor operou através da sua palavra, operou através do seu Espírito. E essa obra não é uma obra única e acabou. O apóstolo disse bem claramente: aquele que começou a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Então, o cristão está num processo. Não é que já se converteu, já deu. Não. Começou aí e vai um processo pela frente. Deus sustenta essa boa obra. Lá em Isaías, no versículo 10 do capítulo 41. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque eu sou contigo. Eu estou contigo. E no capítulo 46 de Isaías, o versículo 4, diz: e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as vossas cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei, e eu vos livrarei. Toda a ação de salvação está nas mãos de Deus. Ele começou, Ele está fazendo, e Ele vai terminar. O apóstolo Paulo escreve isso aos Filipenses, baseando-se exatamente nas Escrituras. Lá em Salmo 138, versículo 8, está escrito o seguinte: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. O que diz ao meu respeito, Ele vai fazer. Por isso erram aquelas igrejas, aqueles grupos religiosos em que incutem na mente das pessoas que a pessoa pode perder a sua salvação. Eu não posso perder uma coisa que não está nas minhas mãos. Não posso perder isso, porque não está comigo.
O Senhor Jesus disse claramente que está nas mãos dele, e que das mãos dele e da mão do seu Pai ninguém arrebata. Mas muitas pessoas, exatamente aqueles grupos que acreditam que o homem é livre, também acreditam que você perdeu a sua salvação. Por quê? Porque você cometeu aquele pecado, cometeu aquele outro pecado, então você perdeu. Não se pode perder uma coisa que não está comigo. A minha salvação está com Ele. Eu não posso perder, porque está com Ele e da mão dele. E o Senhor disse: e da minha mão e da mão do meu Pai ninguém as arrebata. Deus então sustenta a boa obra. Paulo dá esse incentivo aos filipenses, baseado nas Escrituras, baseado nas passagens que lemos de Isaías e Salmos. O terceiro ponto: a boa obra começada será aperfeiçoada no dia de Cristo. No dia de Cristo. Quando é esse dia de Cristo? Ontem no estudo bíblico dissemos: e se? Eu não afirmei, eu disse: e se? Um exercício de imaginação. E se os judeus e toda a cúpula tivessem reconhecido a Jesus como rei? Porque ele veio exatamente para isso. E se tivessem reconhecido como rei e proclamado como rei, não existiria cruz, não existiria derramamento de sangue, o reino teria sido implantado lá, acabou, ninguém se salvaria. O que aconteceu? Aconteceu exatamente o que as profecias estabeleciam. E as profecias estabeleciam que o povo judeu, o povo de Israel, por causa das suas muitas rebeldias, que começando desde o Antigo Testamento mataram os seus profetas, os profetas que Deus enviou, e iam após os outros deuses, praticando feitiçaria e praticando tudo aquilo que era abominável diante de Deus. Por causa de todas essas coisas, Deus os rejeitou. A palavra de Deus nos diz que esse povo, o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, era chamado de esposa. Então, aqui no Novo Testamento, nós encontramos outra figura também feminina, chamada noiva. A do Antigo Testamento é chamada esposa do pai, que trai o pai. Isso está no Antigo Testamento. Como trai o pai? Sim, quando o povo foi atrás dos outros deuses, isso é considerado pelo próprio Deus como adultério. E não foi uma ocasião, foram diversas ocasiões. Durante todos os séculos, esse povo ia atrás dos falsos deuses, ia atrás das coisas abomináveis, das feitiçarias. E diante de Deus, isso era adultério espiritual. Chega um momento que rejeita. Então, há um vácuo, um vazio entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, um vazio de 400 anos. Nesses 400 anos não apareceu um só profeta. Deus não enviou, Deus ficou em silêncio absoluto. 400 anos. Até que veio João o Batista, o arauto do rei. E aí onde começamos a nosso exercício de imaginação. E se o povo tivesse reconhecido seu rei? Seria estabelecido o reino e não haveria salvação, não haveria cruz, não haveria sangue, não haveria nada.
Mas as Escrituras tinham que se cumprir. O próprio Jesus afirma isso em diferentes ocasiões. E para que se cumprisse as Escrituras, fez isto. E para que se cumprisse as Escrituras, ele falou isto. As Escrituras se cumpriram. O povo do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, foi rejeitado, e o povo que não conhecia Deus, os gentios, isto é, nós, fomos enxertados. Paulo diz, enxertados contra a natureza, na oliveira. A Bíblia nos chama de sambujeiro. Sambujeiro é um tipo de oliveira que não vale nada, é só a árvore. Dá umas azeitonas que parecem, mas não é, porque não é fruto, é só semente. Não tem nenhum uso, nenhuma serventia. Esse é o sambujeiro. E aí a Bíblia nos diz que nós, sambujeiros, galhos do sambujeiro, foram enxertados contra a natureza na oliveira. Essa é a igreja. Essa é a igreja que no Novo Testamento é mostrada como a noiva do Cordeiro. Nós cantamos o hino número 9 do Inário Luterano. Alerta o agraciados. Você foi agraciado. Já vem chegando o rei. E nós sabemos que todos os sinais estão aí à vista. Já vem chegando o rei. Em qualquer momento, nós não sabemos a hora, o minuto, nós não sabemos o dia, não sabemos. Mas ele nos deu sinais. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências, terremotos, desgraças em vários lugares. E aí ele acrescenta, mas isso é só o princípio, isso é só o começo das dores, ainda não é o fim. As coisas vão ficar pior. As coisas vão ficar pior. Um dia desses aí, conversando com alguém, eu coloquei, se as coisas estão feias para quem está atento, imagine como vão ficar para aqueles que vão ser pegos de surpresa. E a Bíblia diz isso? Sim. A Bíblia diz que esse dia será como um laço para todo mundo. O próprio Senhor Jesus disse que, assim como foi nos dias de Noé, estavam comendo, bebendo, comerciando, se casando, dando-se em casamento. Isso que está escrito na palavra, lá em Lucas. Assim também seria nos dias antes da vinda do Filho do Homem. E assim como foi nos dias de Ló. Ló morava em Sodoma. E o que havia em Sodoma? Perversão sexual. Que assim seria também nos dias da humanidade antes da chegada do Filho do Homem. Não é o que estamos vendo ao nosso redor? Um cara desse tamanho, barbado, da mãozinha com outro maior que ele. É o que estamos vendo. E ai de você se disser um pio. Quem está errado é você. Ou duas moças muito bonitas, as duas gurias, e de repente se agarram em um beijo daqueles, e ai daquele que ousar dizer que isso você tem perigo até de ser preso em flagrante delito, assim como foi nos dias de Ló, que morava em Sodoma. Assim está sendo hoje. Não só isso, ao redor do mundo está acontecendo. Jovens, homens, mulheres
consideram cachorro, gato, hamster, qualquer coisa, né? Os chamados Therians. E a gente fica pensando, o que está acontecendo na mente das pessoas? Assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Ló, e vai ficar pior. Todavia, Deus tem uma obra até hoje, né? E a palavra lá em Romanos nos diz que haverá um último gentio a entrar. Quando o número dos gentios se complete. O que significa? Significa que haverá um último gentio no qual o Espírito Santo opere no seu coração e o traga para dentro da igreja. Se completou o número dos gentios, né? Essa obra o próprio Pai está fazendo é a Opus Dei, a operação de Deus. Isso é latim, Opus Dei, né? A operação de Deus, a obra de Deus. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo também nos escreve o seguinte no capítulo 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A obra de Deus. Ele começou, Ele chama e Ele faz. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículos 29 e 30, ele coloca o seguinte: porque aos que dantes conheceu, esse dantes, antes de quê? Antes da criação do mundo. Aos que dantes o conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aquele que começou a boa obra, a terminará. Não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. É Ele que faz. É Opus Dei. Não é Opus Anthropus. Não é obra do homem. É Opus Dei, a obra de Deus. Nossa resposta à boa obra, aí em Filipenses, capítulo 2, versículos 12 e 13, está registrado o seguinte: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Espera aí, mas a salvação não foi Deus que... Aqui o apóstolo está se referindo: operai a vossa salvação. Vocês já foram salvos, não porque vocês decidiram, mas porque Deus os trouxe das trevas para a luz. Mas agora você tem um caminho. Na justificação, na salvação, isso se chama monergismo. Somente Deus opera. Mas na santificação, e o que é santificação? Santificação não é colocar as mãozinhas assim, a cabecinha assim para o lado, uma carinha de que não mata uma mosca. Isso não é santificação. Santificação é simplesmente se afastar. Santificação é se ficar longe de tudo aquilo que Deus detesta. Isso é santificação.
Em outras palavras, santificação é negar a si mesmo. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é santificação. E aí é conosco. Eu estou com vontade de fazer uma coisa. Quem vai dizer não? Eu. E se eu digo sim, cometi pecado. Então, o que é santificação? Não cometer o pecado. Literalmente, negar a si mesmo. Saber que Deus condena isso. Mas estou com uma vontade de fazer. Negar a mim mesmo, negar essa minha vontade e obedecer a Deus. Isso é santificação. Não é aquela ideia de assim, o cara que não quebra um prato. Não. Nossa resposta à boa obra, então, é: operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera em vós, tanto o querer como o efetuar, o realizar. Deus também é chamado galardoador. Ontem nós abordamos essa questão. E a santificação é para quê? A santificação não é para salvação? Não, a santificação não é para salvação. Então, para que eu vou me santificar se não é para salvação? Eu já estou salvo. Ponto. E a santificação, então, é para quê? É para galardão. Ganhar prêmios. O que é um galardão? É um prêmio. Salvação não é prêmio. Salvação Deus dá a quem Ele quer. Pegou lá das trevas, o traz para o reino do seu Filho, e Ele mesmo o levará até lá. Essa é a salvação, é Deus. Mas e aí, enquanto estivermos nessa terra, tem algo que a gente vai fazer? Sim, ganhar prêmios. Através de quê? Através da santificação. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por que você vai se aproximar de Deus? Por que você vai se negar a si mesmo? Por que você vai procurar fazer a vontade de Deus? Para receber galardões, para receber prêmios, não para ser salvo, mas para receber galardão. Em Efésios capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: rogo-vos, pois, eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Uma vida digna, condizente com o chamado de Deus. Eu já estou salvo, libera geral. Isso é pecado. Eu estou salvo, eu sou cristão. Agora vive como cristão, não como o diabo gosta. As pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a sua palavra, literalmente vivem como o diabo gosta. E os cristãos verdadeiros vivem como Deus gosta. Como você vive? Essa é a pergunta para cada um. Como você vive a sua vida?
Está vivendo a sua vida do jeitinho que o diabo gosta? Ou está vivendo a sua vida do jeito que Deus gosta? Paulo diz que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Voltando para o versículo que deu início, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Conclusão, devemos confiar nisto aqui. A nossa salvação está nas mãos do Senhor Deus. Devemos perseverar. Devemos andar dignamente como cristãos. E, com tudo isto, testemunhar que eu estou no caminho. O Senhor Jesus disse: assim brilhe a vossa luz diante de todos os homens. Queira o Senhor Deus conceder essa graça a cada um de nós cristãos, que cada um de nós vivamos de maneira digna da vocação com que fomos chamados. Amém.